mestre, meu personagem vai jogar tocha lá no meio do combate. Calma, Pedrinho, tem certeza? No meio do combate? Seus aliados estão engajados e lutando contra orcs. Eu sei, mestre, mas é por causa disso mesmo. Meu personagem é caótico e ele quer ver tudo pegar fogo. Ele não liga pra ninguém, não. Você não ficaria que eu interpretasse meu personagem? Tá, mas isso vai fazer seus aliados pegarem fogo. E do jeito que iniciar o combate, as coisas aqui, todo o grupo pode morrer. Todo mundo, mestre, menos eu. A ideia é eu sair vivo. Eu vou aproveitar que arremessei aquele óleo antes, aquele pulo ali, ó. E agora eu vou jogar tocha e dar no pé. Faz o teste, Pedrinho. 20, mestre. Todo mundo vai queimar. Certo, a tocha é lançada na direção correta, rodopiando no ar e espalhando fagulhas para todo lado, caindo no centro do combate, queimando todo mundo, Mas, como foi um 20 natural e você disse que queria queimar todo mundo, algumas das fagulhas caiu na sua mão, que estava suja de óleo. Você sofre 6 pontos de dano e o fogo que começou na sua mão sobe numa labareda tomando todo o seu braço. Mas, mestre, aí não dá, eu queria fugir. Toda vez você me engana desse jeito. Eu tava só com 4 pontos de vida. Pois é, e como você queimou todo mundo, seu personagem se desespera vendo o fogo varrer tudo e todos. Fim da aventura. E aí, bora pedir aquela pizza, pessoal? Olá, pessoas! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom feriado. Carnaval tá aí. Tudo bem com voz mecês? Aqui é o Vinícius Lara. Você tá no podcast do Covil do Velho Dragão, um espaço coletivo, colaborativo, onde você pode participar via chat ou via voz em conversas envolvendo o nosso amado hobby, que é o RPG de mesa, e o nosso amado sistema, que é o de Dragon 2. E hoje eu estou na companhia apenas de uma pessoinha. Fala aí, Caio. Salve, pessoal, Caio aqui. O boss do Covil do Velho Dragão, né? Ou só o desenvolvedor, simples assim. E aquele negócio, né? Quando eu estou jogando, eu não sei porque eu nunca cheguei nessa parte. Eu sou sempre o mestre. Eu sou sempre o mestre. Cara, estamos no momento sem o Beto, então talvez o Beto surja no meio da conversa. Mas enquanto isso, vamos lá. Porque hoje a gente vai pro episódio 6, pessoal. Ou seja, a nossa segunda parte da série que nós estamos fazendo de mestres e jogadores. A primeira parte foi conceitos básicos de mestre, de mestragem. Foi uma grande conversa com uma galera que apareceu naquela ocasião. E hoje a gente vai falar sobre conceitos básicos de um jogador, né? Como ser um bom ou uma boa jogadora e jogador. O que você tem que se atentar para gerar um clima bacana ali no grupinho, com seus coleguinhas, né? É isso. Então, nós vamos para essa segunda, que nós vamos começar o bate-papo agora. Não se sabe o que sairá das sombras da caverna. Olhe os dados e gira, solte, com dentes afiados e olhos a brilhar. Seja lá o que vier, vamos ter que enfrentar. E aí, você que nunca foi jogador, Caio, ou raramente é jogador, mas você já foi jogador no Dragon 2? Eu já fui jogador, tenho o meu anãozinho, que nós Carl, jogamos em Eldária, isso. cenário do Beto. Um Ranziza que enche o saco do Gnoll, que é o personagem do Felipe, muito bom. Aquele cachorro fedido. E a gente tá aqui, a ideia é que a gente organizar, então, qual é as funções ou os
papel de um jogador ou de uma jogadora de RPG. A gente já falou um pouco do mestre, a gente vai falar um pouquinho agora do jogador. Então assim, a gente tem o estigma e uma certa maldição dos mestres, que quando eles querem montar um grupo, o corajoso, a corajosa que quer mestrar, acaba ficando pra essa pessoinha a responsabilidade de dominar as regras, de entender as regras. E cara, é injusto pra caramba, velho. A gente falou isso no episódio anterior. Na minha concepção, para que gere uma questão harmoniosa, uma experiência realmente colaborativa, porque lembraremos sempre que é um hobby social, o jogador, a primeira função do jogador é sim entender as regras. Talvez ele não precise entender 100%, de acordo com cada grupo. Tem mestres que não quer que o jogador leia a parte de mestragem, a parte de monstros, de inimigos e tal. Mas, cara, ele entender pilares do sistema no qual ele vai aventurar, na minha opinião, é fundamental, cara. Como é que você joga se você não sabe o que você tá fazendo? Dá pra fazer? Cara, eu acho que isso daí, embora seja de extrema importância, o que me deixa muito feliz com o Old Dragon é exatamente essa questão de que realmente eles precisam saber as regras, mas também não precisa saber toda a regra, né? Muitas vezes o Old Dragon ali, numa simples rolagem de dados, ou até mesmo narrativamente, o mestre consegue passar a parte mais profunda do sistema, né? A parte mais razoável, geralmente a gente consegue resumir ali em 2 ou 3 páginas. Eu acho que isso é o que é mais bacana, né? Não só do Old Dragon, acredito que seja da maioria dos sistemas OSR, mas quando você precisa jogar ali uma pessoa que nunca jogou, dá uma folhinha para ela e ela entende, ó, o jogo é estamos contando uma história, você faz parte da história vivendo o que o seu personagem faz. De vez em quando você precisa rolar um dadinho ali para resolver alguma questão, alguma batalha, e na hora H, quando isso acontece, a mágica se mostra sozinha, né? Então, isso é um dos pontos mais fortes que eu vejo no Old Dragon hoje. Então, sim, o jogador tem que saber pelo menos um mínimo da regra, né? Pelo menos um mínimo, às vezes até pelo menos o que você falou, pelo menos uma noção. Vamos jogar aqui um sistema assim, a história assado. Algumas nuances, ou por exemplo, ele tá acostumado com outro sistema e até ele gerar essa adaptação, lógico, a gente leva um tempo de mesa. E o que você falou aqui, acho muito bacana, porque o Old Dragon 2, cara, ele é extremamente fácil. Pelo menos assim, nos 50% a 60% do sistema, e o que sustenta o sistema é muito fácil. Acho que em 15, 20 minutos você já entende. Durante a narrativa ali, durante a condução, jogadas de proteção e ataques, que é o básico do básico. Com isso tu já faz tudo. Então é isso, acho que o primeiro ponto é isso, cara, entender as regras. Você não precisa entender tudo, você não precisa ser o advogado, como a gente fala, né? Porque tem um jogador advogado, que é aquele que ele tá o tempo todo interferindo na mesa pra fazer adendos de regras. O que é interessante é o seguinte, o advogado de regras, ele pode ser útil, ele pode ser um ativo no grupo. Às vezes o narrador também tá sobrecarregado, ele vem pra dar um suporte. O problema é quando ele interfere em todas as decisões, soluções, em todas. Ele acaba travando o ritmo da mesa, ele acaba chamando pra si, ele tipo vira o dono da bola, velho. Então tem que ter um equilíbrio. Mas eu acho importante o jogador ter esse conhecimento de regra até pra dar o suporte pro mestre. Vai ter momentos que às vezes o mestre não vai saber de cabeça, vai folhear o livro. Se um dos jogadores já tiver isso na ponta da língua, pô, o meu personagem é guerreiro, então mais ou menos tudo que envolve combate eu tô ligado. Então eu já consigo dar um suporte e a história anda sem ter muitas pausas. E isso ajuda na dinâmica do grupo a gente ir pra segunda parte, que eu acho que é fundamental de um jogador, né? Dos jogadores. Eles são protagonistas. E aqui a gente tem que fazer um paralelo com o mestre, que a gente falou no episódio anterior. O fato deles serem protagonistas não quer dizer que eles serão os mais fortes. E no Old Dragon 2, eles claramente não serão os personagens mais fortes. Eles têm que se provar heróis. Eles não nascem nível 1 com toneladas de habilidades e poderes. O heroísmo surge durante a narrativa, superando os desafios, mas é importante que eles compreendam que eles são protagonistas da história. Caio, o que você pode dizer sobre isso? O que seria ser protagonista de uma mesa de RPG? Essa palavra, ela me dá 2 gatilhos. O primeiro que você falou, que pra mim é extremamente válido, né? Em Old Dragon não tem super-herói, não tem aquele cara que vai chegar e vai resolver tudo sozinho. O jogo é desenhado pra depender um do outro, né? Embora você consiga assim jogar sozinho no Solo Dragon, os jogos de RPG historicamente já foram feitos pra ter ali, né, um grupo que um apoia o outro, um é mais forte nisso,
o mago solta magia de longe, o clérigo cura, né? Então o jogo foi desenhado para ser dessa forma. O protagonismo desse tipo de jogo, onde existe o protagonismo em grupo, né, em fazer as coisas juntos e fazer tudo acontecer, é mágico e é super legal. E aí tem o outro gatilho, que é o protagonismo, onde a gente tem uma pessoa só, né, um personagem que quer se sobressair sobre todo mundo, que quer ser o protagonista. Esse cara é o chatão, né? Às vezes ele força situações, ele quer brigar sem ter necessidade, mas só porque ele quer, né? Não existe um motivo X ou Y por trás daquilo, né? Então essa situação do protagonista eu acho super legal quando ela é feita com o grupo, né? Nós somos um grupo de protagonistas de super-heróis. Agora, quando o protagonismo é de um só e esse cara quer se sobressair sobre todo mundo, aí eu acho que já fica chatão. É bem por aí, cara. Não sei se os meninos estão nos ouvindo aqui, tem algo a dizer, mas eu lembro quando eu era adolescente, vou fazer 39 anos, pós-carnaval. Mas nos meus 15 até os 18 anos, lá quando eu jogava RPG na época da adolescência, era muito comum, até talvez pela nossa falta de maturidade, tinha um jogador que ele era metaleiro lá, o estilo meio gótico, aquela época do gótico barremo, e ele andava todo de preto, todos os personagens que ele fazia andava de preto, eram mal encarados, eram tipo lobo solitário e autossuficiente. Autossuficiente, o cara sabia fazer tudo sozinho. Então assim, pra quê, né, velho? Aí joga solo, vai escrever um livro, né? Não há necessidade de você fazer uma parada coletiva e querer fazer tudo sozinho, velho. Na verdade isso acaba pesando até o clima da mesa, muitas vezes, né? A gente tá falando ainda do protagonismo aqui, é onde o cara faz o papel do personagem. Ainda tem aquele protagonista que é mais chato, que mesmo em momentos que ele não tá vivendo o personagem, ele tá... Meu bárbaro faz isso. Não, mas é pra você rolar o dado. O bárbaro não quer rolar o dado, né? Tem esse cara também, né? Então, eu acho que assim, quando a gente tá num jogo em grupo, a gente precisa saber jogar em grupo, e esse é um papel de um bom jogador, né? Que a gente tá falando de um bom ou de um ruim, não sei, do meu ponto de vista, mas eu acho que isso é muito importante, saber validar o momento, né? De viver o personagem e o momento de não viver, e além disso, saber medir se esse personagem realmente tá sendo vivido como ele é, ou se existe essa força por trás, né? Igual você falou, o cara, todo jogo quer vestir preto, quer ser mal-humorado, né? Cara fechada, parrudo. Na verdade é uma persona do que o cara queria ser e não pode. Exato. É uma frustração que ele tá pondo no jogo e não tá deixando os coleguinhas jogar. É exatamente isso, velho. Então, é complicado, né? Aí cabe ao quê? Esse é um papel de um bom jogador? Do meu ponto de vista, não. Eu geralmente costumo falar, né? Menos, né? Vamos mais devagar. É legal jogar, é legal ser o personagem, mas não o tempo todo. Você não é super-herói. Quando o cara... Eu vou falar isso daqui, serve pra quem for jogar Ark comigo no futuro. Super-herói, na minha mesa, tem vida curta. Não existe. Tá? Eu não sei o que vai acontecer. Por que, cara? Né? Mas tem vida curta. Tem vida curta. Porque assim, a gente tá lidando, agora independente de sistema, se a gente, cara, isso tem que ser, é um mantra, como eu já falei, se é um hobby coletivo, né? É um lazer social. Todos ali têm que interagir, todos têm que participar e todos têm que se sentir bem. Então, um bom jogador e uma boa jogadora, para além de dominar as regras, ela tem que ter a noção das regras. Mas, para muito além disso, ela tem que se pôr como protagonista e permitir que seus colegas sejam protagonistas. Então, um exemplo prático disso, no sábado. O sábado foi ontem. Enfim, esse final de semana que deu, dias atrás, 1 ou 2 dias antes dessa gravação, o Beto narrou pra nós no cenário de Tormenta, usando o sistema de Dragon 2. E a gente tinha lá, eu tava com o Elfo Aventureiro, tínhamos um clérigo, tínhamos um bárbaro e tínhamos um bardo. Uma cidadezinha, numa feira, tal, fazendo a introdução dos personagens, fazendo aquela relação entre os personagens, e aí o mestre teve essa sensibilidade de permitir, era uma feira, era tipo uma época festiva, então tinha alguns jogos, esportes que agradou a todos os personagens. Então gostava de fazer duelos, ele participou de um torneio de pugilismo lá.
fazendo vários duelos, que era o clérigo. O outro era um bárbaro fortão, ele ergueu troncos, assim, fez o campeonato de força. Eu era elfo arqueiro, aventureiro, especializado em arco, fiz uma prova de arquearia. E o nosso querido bardo ficou fazendo várias apresentações para dar umas inspiradas nos seus colegas. Então, antes da tensão e da trama de fato começar, na introdução dos personagens, ele deu espaço para todo mundo, como um modo de apresentar cada jogador, né? Cada personagem do jogador. Isso é um protagonismo, é quando aquela cena é daquele jogador, ou daquele personagem, tá? Isso é uma sensibilidade do mestre. Então aqui, e veja, não é a trama ainda começando. Depois a trama começou, teve uma situação específica lá que a gente estava num balão, guerreando, saindo na porrada com outros 4 balões cheios de goblins. Então cada um assumiu as suas posições. O bárbaro conseguiu dar um salto com outro balão e começou a descer o cacete lá. O nosso querido clérigo curou um goblinzinho aliado que operava o balão, que tomou uma flechada e ficou um pouco ausente, e o balão estava ficando descoordenado. Ele curou desse suporte e ajudou o goblinzinho a conduzir o balão. Eu fiquei na flechada, e o nosso querido bardo, que a priori você pensaria que ficava inútil, ele fez um puta de um discurso provocando os goblins, porque os goblins estavam começando a querer acertar o nosso balão, pra rasgar e a gente cair. E ele começou a provocar os goblins pra acertar a gente, tá ligado? Fazendo com que a gente fosse uma ameaça. Então cada um, nas suas respectivas funções, brilhou. E cada jogador embarcou no outro. Porque, por exemplo, eu poderia ficar sendo arqueiro, né, dando os tiros, e na minha ação de movimento me agachar no cesto para tentar me proteger. Quando eu vi que o bardo fez isso, eu pensei, se eu me agacho, a chance dos goblins ficarem frustrados em tentar me atingir e resolver voltar a atingir o balão é muito grande. Eu vou tirar o protagonismo do bardo. A mesma coisa pensou o bárbaro. Cara, eu não vou ficar dando machadada agachado ou tentando me proteger das flechas. O cara fez mau discurso lá. A gente, os 3, né, o clérigo, o bárbaro e o elfo, o aventureiro, ficou em pé, descendo massa, machado, flechada, para poder dar vazão à manobra do bardo, senão o bardo perderia o protagonismo dele. Então a gente, vou tomar dano? Vou. Mas se eu não faço isso, perde o sentido da sinergia do grupo. Perde o sentido do grupo ser um grupo unido contra um desafio, tá ligado? E a gente tinha um clérigo. Se eu tomasse porrada, era mais uma oportunidade pro clérigo vir me curar. Então é uma oportunidade de estender a mão de uma função de suporte por outro personagem. É mais ou menos isso, entende? Na verdade é isso mesmo, né? É a junção ali, cada um fazer o seu papel. Muitas vezes pode ser que seja um bando só de 4 guerreiros bárbaros, mas mesmo assim cada um deles vai ter ali a sua oportunidade de fazer. Então não é sempre só um ser a estrela, né? O importante é todo mundo poder brilhar. Olha só que lindo discurso, né? Que frase de efeito. Todos têm que brilhar no joguinho, né? Todos têm que brilhar no joguinho, cara. E seja na situação de combate, de teste, de tensão, seja em situações sociais, cara. Mais amenas, sabe? Pra apresentar o personagem, pra apresentar uma trama daquele personagem. Porque isso puxa o próximo tópico. Se a gente entende que hoje Dragon 2 não é um sistema fechado nas suas soluções, porque ele tem a inspiração do old school, ele não se propõe a dar soluções para todas as situações, ele faz um baita de um convite para a improvisação. Então é fundamental que os jogadores não sejam passivos, na minha opinião, tá? De novo, a gente não é o dono da verdade, a gente não tá... Estamos aqui dando a nossa concepção. Então, quando a gente tem, por exemplo, um mestre que está narrando uma situação, vocês estão no corredor úmido, cavernoso, tal, andando ali, o cheiro de suor ou de fedor nauseabundo no ar e tal, e o corredor ele é muito longo e vocês não conseguem enxergar o final dele porque a iluminação ela é muito frágil, né? Ou um de vocês está carregando uma tocha e então a iluminação vai até uns 10 metros, mais ou menos. O que vocês fazem? Aí alguém vai falar, eu continuo andando. Simples assim. Sempre tem. O Pedrinho. Mestre, posso continuar andando? Frente. De novo, isso já tá posto, né, velho? Vocês estão seguindo o caminho. Agora, isso não acrescenta nenhuma ferramenta pro mestre. Aí o cara fala, continua andando. Aí o mestre vai narrar, fala, então você tropeçou numa corda, abriu um alçapão, caiu e morreu. Porra, mas que sistema ridículo. Que coisa injusta. Toma no cu, não sei o que. Mas veja, não existe um apertar botões. Os jogos modernos apresentam isso, a gente fala isso com muita frequência, né? Ah, eu vou andando, mas eu tenho a percepção passiva. Ah, mas eu faço um teste aqui e detecto as coisas. Não existe isso no old school. Existe o convite. Esse convite é constante. Então, nessa descrição, como é que o Pedrinho jogando old school
o jogador Pedrinho, sagaz, o chato, que questiona tudo, faria? Nessa situação do corredor escuro, que o mestre narra que tá mal iluminado, um fedor e tal, que um jogador infeliz só fala, eu continuo andando, claramente vai ativar alguma coisa, ou não, se não tiver armadilha, não ativa nada, mas supostamente se tem uma parede secreta, um corredor, ou uma armadilha, ele não vai detectar. Esse é o jogador moderno, vamos dizer assim, que não compreendeu a pegada do old school. O Pedrinho sagaz, Pedrinho que já é malandro, que já tá entendendo o que é old school. Como o jogador Pedrinho tensionaria o mestre numa situação dessas em que ele tá percorrendo esse longo corredor? Mestre, eu aqui com a minha tocha, percebi que próximo à parede parece que tem uma rachadura. Será que se a gente forçar aqui, abre alguma coisa? Pode a parede caia? Aí a gente já tem uma outra. Aí a gente já tem uma brincadeira de troca. Às vezes o mestre nem narrou que tem uma rachadura. E veja, o jogador fez uma prova. Aí o mestre pode falar: então, você se confundiu pela penumbra e não ter rachadura. É possível, depende. Tem situações que ele faz isso para gerar uma tensão nos jogadores. Nem tudo que vocês estão percebendo de fato é, por conta da iluminação e tudo mais. E também tem um outro caminho que realmente a rachadura tá lá. O jogador propôs um elemento, a rachadura tá lá. O que não quer dizer que essa rachadura signifique. Pode ser que ela signifique alguma coisa, uma passagem secreta, uma abertura de um túnel, alguma fenda onde está ali escondido uma alavanca. Ela pode significar alguma coisa. E se o mestre esteve na sua preparação, teve a proposta de colocar um elemento ali, aqui pode ser um momento onde ele vai falar: bom, eu tinha previsto uma alavanca que abriria uma porta secreta nesse corredor, eu vou aproveitar que o Pedrinho soltou essa e vou colocar aqui. Por quê? Porque é uma maneira na minha opinião, de ele valorizar a improvisação do jogador. É o convite que ele faz. É meio que uma... Na verdade, essa é uma mecânica que eu aprendi com você e com o Beto, na verdade, né? Porque quando a gente faz a leitura das regras por si só, em nenhum momento está falando que o mestre poderia tensionar isso, né? Em alguns momentos, simplesmente você conta uma história, os jogadores vivem aquilo. Mas, a partir do momento que você abre essa porta, você deixa de ser aquele mestre e é que nem a gente está falando hoje especificamente do jogador, você deixa um pouquinho do brilho da criação para o jogador também. Então, no episódio passado sobre mestres eu falei sobre isso, né? E é por isso que eu sempre tenho um conjunto de dados, né? Porque quando o jogador cria essa situação, a primeira coisa que eu faço é rodar uma moeda. Ó, o jogador venceu, eu vou dar a situação que ele pediu e coroa não. Então, a resposta é dos dados, né? E aí, se veio a acontecer, eu vejo ali, poxa, eles estão andando num túnel, alguma coisa, eu rolo ali, o que pode ter no túnel? Goblins, quantos goblins? 1d4, né? Vocês entraram no túnel, vocês começaram e vocês ouviram o barulho de uma criatura, né, se alimentando, vocês veem um troll morto e goblins rasgando a carne dele, né? Então, o jogador, ele te deu uma situação que você pode explorar para a sua história, que não era esperado, mas que virou um gancho e pode acontecer alguma outra coisa ali que depois eles voltem pro rumo da história. Mas o ter dado a chance do personagem, né, do jogador participar da história, criar algo na história, é sensacional, porque, eu quero ir por lá. Não, mas você não é obrigado, você pode ir por lá também. E muitas vezes você tá caminhando, igual, né, o Beto faz muitas vezes. Vocês estão caminhando por um túnel e conta aí pra mim, o que vocês estão vendo nesse túnel, né? E aí você põe a imaginação do jogador para funcionar, dos jogadores, né? Porque um pode falar uma coisa, outro pode falar outra, e no final eles decidem entre eles para onde eles querem ir. Então isso é um pouquinho dos próximos tópicos, né, que nós estávamos falando, que é pedir ajuda do jogador indiretamente para criar esse mundo, né? E que eles também proponham a solução, porque pode acontecer, igual você estava falando da rachadura, eu falo para eles, poxa, vocês pegam aí, o Bárbaro bate na parede, e aí, Bárbaro, o que aconteceu? Conta você para mim. Então ele também tem que dar uma solução, ele criou a cena, agora ele dá a solução, e você deixa tudo isso acontecer, o jogador cria a situação, o jogador resolve a situação, e todo mundo joga junto, né? Então se torna muito mais
colaborativo, muito mais estrelinha pra todo mundo, né? Todo mundo se diverte. Estrelinha pra todo mundo. O livro 1, eu não lembro exatamente em que momento, acho que é no começo do livro 1, ele tem um momento que ele quer explicar o que é old school, e ele dá um exemplo de um personagem procurando armadilha. Então ele tem um exemplo, eu vou ser bastante simplório aqui, correndo o risco de cometer uma outra gafe, mas só pra vocês entenderem o que é a alma do negócio. Ele dá um exemplo que assim, enquanto que nos jogos modernos o jogador só declara que vai jogar o dado de percepção e habilidade X, é interessante que no old school, ou jogos que queiram simular o old school, esse convite seja feito. Então, por exemplo, nesse do corredor que você falou, eu vou olhar aqui e vi uma rachadura. O que é isso aqui, mestre? Bom, a princípio é uma rachadura, apenas pode ser uma falha na alvenaria. A sua mão entra lá dentro. Você vai querer enfiar a mão? Aí o jogador, o Pedrinho, pode falar, não, vai que isso aqui fecha, arrebenta a minha mão, eu fico maneta logo no começo do jogo. É risco. Você tá doido, mestre? Ou então o Pedrinho podia fazer, não, eu vou pegar a tocha, colocar bem em frente à rachadura, porque eu ver se ilumina alguma coisa pra ver se eu enxergo algo. Eu enxergo algo, mestre? Cara, você enxerga umas farpas, uns espinhos ali. Puta, ainda bem que não pus a mão. Ou então, não, você não enxerga nada. A princípio, você não enxerga nada. Ah, então eu vou tatear. Vou tatear e de repente... Bota a mão lá e perde a mão. Pode ser. De repente pode não ser nada. Mas se o mestre resolve brincar, é o momento de gerar atenção. Porque o mestre... Ele é o maestro, então tá ali, putz, isso aqui não vai ser nada, mas eles não sabem, e eles não precisam saber. Aí eu pergunto, você como mestre faria o quê? Se eu não tinha planejado nada, cara, eu vou muito pelo feeling, eu vou muito pelo improviso também. Por exemplo, eu não planejei nada nesse corredor, e eu tô vendo que é o começo da masmorra, por exemplo. Eu posso optar por fazer o cara coroa, que nem você faz, pra ver se realmente tem alguma coisa, mas eu, a princípio, eu só daria um destaque pra nada, só pra gerar atenção. Para os jogadores entenderem que não tem aquela certeza, eles precisam realmente ter essa postura mais cautelosa e descritiva. É uma espécie de adestramento, uma espécie de educar o jogador. Muitas vezes a gente narra situações ou cenas ou cenários que geram uma tensão e que não tem perigo aparente. Inclusive, a última caravana do outono, a aventura tutorial do Dragon 2, tem situações assim, onde na verdade não tem pequenas situações que não quer dizer nada. Por quê? É pra mostrar uma tensão, pro cara ficar em alerta constante, pra ele ficar sempre na dúvida. Agora, se eu já tinha uma solução, por exemplo, eu sei que eu tinha bolado que nesse corredor ia ter uma armadilha de alçapão, mas eu posso alterar. Eu sei que vai ter uma armadilha, mas eu vou aproveitar que o Pedrinho tensionou, eu posso mudar a armadilha. Ou ser uma parede, uma fissura que vai fechar e vai prensar a mão dele, não necessariamente causar dano, pode prensar para prender ele lá e fazer um barulho, chamando inimigos, e aí você tem um personagem que tá praticamente imóvel. Pode ser que ele aperte um botão, uma alavanca e abra o alçapão, e que nem seja nele, seja no colega, seja mais à frente, então gera uma questão de culpa. Dá para brincar dentro do improviso. A ideia é que o livro ele já dá isso como exemplo, que o jogador ele é um questionador. O mestre não tem a obrigação de detalhar nos pormenores aquela cena, aquele cenário, aquela situação. Ele tem que entender que assim que o grupo entra naquela situação, ele vai descrever a primeira impressão. Então, é um corredor longo, úmido, com um odor muito forte, e que vocês, por conta da tocha, vocês conseguem ver até 10 metros. É o que dá pra entender. Se o jogador falar, eu vou na parede, então vocês veem que as paredes são todas com várias ranhuras. E essa rachadura, Pedrinho, não é uma rachadura, são marcas de garras. De repente ele olha lá nas anotações dele, ele falou que tem um monstro lá com garras. Então ele já coloca aquilo naquele momento, pra fazer sentido. Pra quando o grupo encontrar aquele monstro cheio de garras, porra, nós recebemos um sinal aqui atrás do encontro. Tudo vai de acordo com a preparação ou a intenção do mestre também para jogar a favor. Aí um outro jogador, além do Pedrinho, fala, beleza, enquanto o Pedrinho tá vendo as paredes, eu vou olhar pro teto. Vocês veem um monte de morcego mais adiante, e o pé direito é mais alto, uns 4 metros de altura, os morcegos estão quietos, vocês não estão fazendo barulho muito alto, por enquanto eles estão tranquilos. Tá, aí eu vou olhar para outra parede é similar. Então vai compondo a cena conforme a participação dos jogadores. Se os jogadores não participam, não há um acréscimo. Por quê? Eles não estão olhando para nada, eles não estão eles nem reagindo estão. Muitas vezes nem reagir, o jogador reage, porque na verdade o mestre ele coloca um conflito, um problema, e o jogador reage àquilo
procurando soluções. Muitas vezes o jogador nem isso faz. E aí a história para, o ritmo fica maçante, porque o próprio jogador não sabe como fazer. E não é uma crítica de que o cara... Mas a pessoa não tá acostumada. Por isso que é a importância de entender que é um lazer social. Cara, mestre, eu não sei o que eu poderia fazer. Vamos pensar que é um novato, cara. Porra, eu não sei o que eu poderia fazer. Eu tô olhando a minha ficha aqui. Não precisa olhar a ficha. Vamos lá. E aí a gente vai para um próximo tópico. Como é que é o seu personagem? O que você imaginou do seu personagem? Ah, ele é meio medroso, ele nunca se aventurou, ele pode até usar isso como desculpa porque o próprio jogador não manja. Então fica mais fácil para ele interpretar. E ele não sabe muito como olhar, ele vê o grupo agindo, ele fica meio perdido. Perfeito. Tá, e como você acha que esse personagem agiria desta maneira? Ah, por causa do medo, acho que ele ia ficar mais pra trás, talvez, e ficaria sempre olhando pra trás pra ver se tem alguém vindo por trás aí pra pegar a gente na retaguarda. Pronto. Nisso você percebe, bom, de trás, de onde vocês vieram, só vem o vento da entrada da caverna e você percebe um cheiro de chuva. Provavelmente começou a chover lá fora. Compôs a cena. Pode ser bobo. Isso que você tá falando é muito interessante. E na verdade eu uso isso só que de uma forma diferente. Muitas vezes o jogador não principalmente de RPG, ele não pensa nisso, né? Ele não fala, eu vou desenhar os traços do meu personagem ou vou escrever a história do meu personagem antes. E eu aprendi a fazer isso durante o jogo. Então muitas vezes quando a gente tá ali, eu percebo que gerou alguma situação como essa, eu pergunto, ô fulano, fala pra mim, como que seu personagem tá se sentindo nesse momento? Ah, ele tá com medo. E se eu volto a fazer isso e ele responde isso, aí eu falo, então você pode anotar na ficha que um dos traços do seu personagem é o medo. Então eles começam a aprender durante o jogo que é isso, né? Então eu já tá desenhando os traços ali de como é o personagem durante o jogo, né? Às vezes a gente tem aquele cara que quer lutar sempre, então a gente tem aquele cara que aconteceu uma briga, eu fui pra cima, aconteceu uma briga, eu fui pra cima, ó, então você vai pôr na ficha que o seu personagem é pavio curto, né? E aí na próxima vez, provavelmente a ficha já venha, né, preenchida com esses atributos. Por quê? Porque o cara aprendeu durante, né, a jogatina também. Então existem esses dois casos, eu acho isso bem curioso de deixar, né, marcado aí, anotado também como dica. Sim, porque na verdade a gente é um jogo de interpretações de papéis. Então, para muito além de números e fichas, e é aqui que acho que mora a grande dificuldade dos jogadores, pelas conversas que a gente percebe no grupo do World Dragon 2, jogadores e mestres que vêm de outros sistemas com mais recursos mecânicos, aqui que mora o perigo, vamos dizer. Não é perigo eu tô sendo muito dramático, mas aqui que mora muitas vezes a frustração. Porque, por exemplo, você vê a galera querendo, podia ter mais talento, podia ter perícia, podia ter mais habilidade das classes, podia ter mais. Precisa. Se você desenha a personalidade do seu personagem, e quando eu digo isso, não é fazer textos, redações do Enem, sabe? Não é, velho. 5 parágrafos para você começar a jogar é o básico. A sua origem, o ponto de gatilho, o motivo de fazer você sair da sua zona de conforto e se aventurar, e o objetivo disso. Qual é a ambição? Pronto. Com o tempo, você vai criando esse personagem, como você falou, Caio. Com o tempo, o jogador vai começar a colocar cor. Puta, eu tô montando esse personagem, ele tá ficando arrogante, né? Então ele vai ser arrogante. Ele é um cara... Vou aproveitar que ele tem carisma 6, ele é arrogante pra caralho, ele é insuportável. Pronto, só que assim, dentro de um contexto de uma harmonia de grupo, não é porque ele é insuportável que ele vai virar o lobo solitário, autossuficiente, só ele é protagonista. Vai ficar xingando todo mundo. Não é isso. Tem muito isso, né? Exato, tem que saber quando. Ele vai ser arrogante com PDN, né? Personagem do narrador, personagem figurante ali que passou ali, pediu uma esmola, por exemplo. Situações ali que não vai definir a trama, mas vai dar sabor à imersão da história que está sendo contada. E aí ele vai ter outros, porque, né, você falou, pavio curto. Cara, esse personagem com pavio curto numa taverna é briga na certa. E essa briga na certa, dependendo com quem ele brigar, ele pode criar inimigos dentro daquela cidade ou daquele bairro, ou ele pode ganhar aliados. Ou ele pode começar a brigar por dinheiro também e ficar famoso por isso. Isso abre ganchos e começa a dar tanto sabor para a história que está sendo contada, que quando você põe isso numa missão, isso ajuda o jogador a conduzir a cena. Porque ele tem que entender como o jogador, como ele pode ajudar o grupo e o mestre, alimentando com elementos e propondo soluções, e como ele pode fazer isso como personagem. Beleza, eu para resolver esse conflito aqui, mas como meu personagem agiria? Vai ter pelo menos umas 5 opções dentro daquele personagem, sacou?
Não precisa ir pelo modo babaca, egoísta e autossuficiente. Não precisa disso. Outra coisa que é muito importante falar sobre isso que nós estamos falando, né? Diferente desses outros jogos que tem superpoder. Cara, o seu personagem nível 1 em Old Dragon, ele não é nada pra esse mundo, ele é insignificante, né? Então você não vai escrever lá na sua ficha que você é um filho de um lord rico que tem faculdade, que não sei o que. Não, cara, você é um personagem nível 1 que malemar tem 15 moedas de ouro na bolsa, né? Então você é um cara que vai lutar ali, que vai se aventurar exatamente para ter uma vida melhor. Então, na verdade, muitas vezes você é um Zé Ninguém, né? Lógico que isso depende de cenário para cenário, mas a ideia do Old Dragon é que você seja um aventureiro que se aventura para sobreviver, né? Que se aventura ali para atrás de riquezas, atrás de tesouros, mas você não é nada, né? Então não adianta, você não vai escrever lá na sua ficha que você foi general do exército romano e é que agora tá explorando caverna. Não faz sentido nenhum. Aí não vai. Só se você começar 6, nível 9, aí beleza, mas começando nível 1, não vai. Não tem, não faz sentido isso. Não. Isso, pro nível 1, você é o recruta que deserdou. É isso aí, Júnior. É essa a solução. Seu batalhão foi atacado, você foi sequestrado e quando você acordou, você tava na ribanceira. Esse é você. Né? E é isso. Aí, ficou bom pra caramba. Tô na mão do palhaço. Tá lascado. Normal, perna longa. Ele fala, e aí, velhinho? E aí, velhinho? Mas assim, eu tenho um personagem que ele é mais velho, né? Que é o da mesa onde o Caio também joga, que é de Eldaria, que é o cenário do Beto. Ele tem os seus 40 e poucos anos, ele tem 3 filhos, é viúvo, e ele é um anti-aventureiro. Ele está se forçando a se aventurar pelas condições para proteger a vila onde ele mora, porque protegendo a vila ele protege os filhos, mas ele não quer se aventurar. Foi um pretexto que eu fiz para justificar a Constituição 8 dele. Ele começa com 3 de vida. E o Beto, ele é a cenário dele tem uns cristais místicos, que, enfim, tem todo um... O cenário dele fica em volta desses cristais e é de alta fantasia, tem bastante raças e tal. E eu fiz tipo assim, o que eu tinha que responder? Por que ele é um cara mais velho, nível 1? E por que ele é hesitante em se aventurar? Porque ele era um pai de família, ele era um cara que fazia contratos, pacato, deu merda na vila uns anos atrás, a minha esposa morreu, e ele começou a questionar algumas coisas, teve contato com esse cristal mágico, foi onde ele aprendeu a magia. Aí a mente dele despertou, ele começou a entender alguns livros, ele começa a estudar, mas quase que autodidata, então ele é nível 1. Então ele sofre muito para começar a pegar o jeito. E a constituição dele é 8, então ele tem menos 1 no modificador, o ponto de vida dele é 3 no nível 1, e isso significa que ele não é muito resiliente, ele não é um cara que vai simplesmente suportar as provações de um aventureiro e achar aquilo demais. Não, ele é um cara estressado. Sabe quando você vai viajar em família, você tem um integrante da família que não gosta de acampar, que não gosta de trilha, que não gosta de cachoeira, que não gosta de ficar andando muito na cidade turística porque não quer conhecer nada, ele quer ficar no hotel na piscina. O passeio do cara fica no resort. Sabe, essa pessoa que às vezes ou ele até vai, mas dá um pouquinho de tempo e ele já tá estressado. É um pouco zumbi, que é o personagem que eu fiz, né? Uma inspiração Zumbi dos Palmares, mas enfim, ele é o zumbi. Então eu justifiquei isso. E com o tempo a gente foi dando cor. Esse medo de se aventurar foi ganhando força. A gente usou isso na narrativa e ele tombou, né, cara, umas 4 vezes. Ele quase morreu. Bastante já. Muito. Incompetência do jogador, tá? E aí o jogador foi aprendendo, opa, peraí, ainda bem que temos clérigo, que a galera salvou, não sei o que, blá, 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 e teve recurso, a gente foi sobrevivendo. E aí eu Vinícius, jogador, e ao mesmo tempo o personagem, entendemos que não faz sentido eu me expor. Ué, horas, se eu não quero ser aventureiro, se o personagem tem essa dicotomia, ele começou a ficar mais cauteloso, isso foi dando cor, e isso foi dando caminhos para o jogador, eu como jogador, caminhos para solucionar alguns desafios nesse modus operandi. Então, o zumbi, ele é um cara que ele tenta, antes de qualquer coisa, antes de sair usando magia, ele vai tentar encontrar todo tipo de solução para evitar conflito. Ou
Pra melhorar o conflito. Ele é o cara que vai lembrar de fazer as vigias e de organizar quem vai ficar de vigia. Ele é o cara que vai lembrar das cordas. Ele é o cara que vai lembrar de colocar tochas no meio do caminho ou marcações pra gente não se perder. Ele é o cara que vai começar a rabiscar as masmorras, fazer um desenho, porque ele manja de caligrafia, ele faz documentos, escreve, traduz. Então ele tem essa facilidade. Ele é o cara que vai desenhar o mapa. Ele é o cara que vai com ração. Quando ele encontra uma criatura singular, ele tenta conversar, negociar, dar comida, dar tocha, intimidar. Às vezes ele já gastei magia, carga de magia não pra atacar, mas pra intimidar, pra evitar o combate. Então eu comecei a encontrar soluções, por quê? Porque eu fui dando cor ao personagem. Isso não é background, entendeu? Isso não é obrigatório você ter isso pronto na sua primeira sessão, evidente que não. Aliás, o próprio D-Dragon, ele pede que você faça o background o mais simples possível. Conforme os desafios vão acontecendo, tem até mecânica, acho que no livro base 2, de flashback. O jogador, mestre, eu quero ter uma facilidade em escalar. Mas por que seu personagem é clérigo? Mas na minha infância eu morava na fazenda e eu escalava árvore pra caramba brincando com meus irmãos. Então beleza. Então você vai ter teste fácil em escalar. Pronto. Escalar árvore, né? Não é escalar do ladrão. É ninja. Não, pra escalar árvore você vai e faz um teste de força fácil. Pronto. Você vai escalar. Pronto. Você não precisa de perícia. Ao propor o teu personagem, a solução pro seu personagem, dando cor para aquele mundo, você já vai dando até o norte pro teu mestre, como ele soluciona os problemas, como ele arbitra mecanicamente as soluções que você está propondo. Por isso que é uma troca. Quando o jogador ele entende que ele é protagonista, que os colegas são protagonistas e que todos eles ali, não só o mestre, todos eles ali, são responsáveis pelo ritmo da história e por dar cor à história, fica muito mais fácil para todo mundo contar a história de maneira prazerosa, de maneira divertida, de maneira até justa para o mestre. O mestre nunca vai ser justo, porque ele é um ser humano, mas ele vai arbitrar da melhor maneira possível porque ele está recebendo várias ferramentas sobre isso. O que não dá, por exemplo, é a pessoa sair completamente do prumo, que é o bom senso. Aí não dá. Eu acho que realmente é exatamente isso que a gente falou agora, né? Eu tô jogando o meu anão, por exemplo, né? E no final ali ele acabou gostando da princesa e a princesa não gostou dele e ela era elfa, e ele falou, né? Por isso que eu odeio elfo mesmo, né? Então, tipo, a gente construir ali, né? O que tá acontecendo ao lado do personagem durante a história com todo mundo junto, que aí é legal, porque todo mundo vê acontecendo e depois fica marcado ali, né? Aquela situação, que nem quando o Gnoll tomou a flechada na bunda, né? Todo mundo se preocupou e o anão deu risada, né? Então, tipo, existe toda essa questão, né? Da história acontecer e ela ser registrada na ficha, né? Alguns eventos, algumas coisas, isso aconteceu, e é assim que a gente desenvolve, né? Os personagens. Então não precisa se preocupar em ter um passado muito cabuloso, né? Precisa se preocupar em quê? No que vai viver durante a história. Acho que é isso que é o importante. E né? A proposta do seu personagem. É muito legal isso, porque a proposta do personagem jogador, ele tem duas nuances, na minha opinião. Ele tem a nuance da mecânica. Então ele tá num grupo lá, o Pedrinho. Ele viu que os colegas dele fizeram um mago, um clérigo e um arqueiro. Não tem ninguém que é frentão. O clérigo seria o mais frentão. Ele poderia fazer um bárbaro ou um guerreiro pra poder... Mas ele vê que, tipo, tem um clérigo, um mago e um arqueiro. Não tem nenhum ladrão, velho. Não tem nenhum ladrão. Vou fazer um ladrão. A gente não é um grupo muito forte, muito resistente, mas eu vou fazer um ladrão, cara. Então, se não é um grupo muito forte, mecanicamente, né, você tem um arqueiro, que ele é pro combate, você tem um mago, que tem as magias, que é um coringa, você tem um clérigo, que é o suporte, e o ladrão, que é a exploração. Mecanicamente, tá todo mundo sendo útil. Então é o primeiro elemento. Qual é a proposta do seu personagem mecanicamente? Beleza, deu certo. Agora, qual é a proposta do seu personagem narrativamente? Se o grupo tá meio frango, às vezes um ou dois jogadores vão fazer personagens mais sagazes, mais sutis, mais espertos, que queiram encontrar subterfúgios, outras maneiras de resolver. E de repente vai ter um jogador, de repente o clérigo, que nem tá tão tanque, a ficha nem tá tão boa, mas que ele é meio fanático. Então ele provavelmente vai acabar provocando muitos inimigos. Isso é uma dicotomia, são propostas. Isso gera tensão, evidentemente, mas gera um certo divertimento, porque você vai ter que contrabalancear isso aí, e não o mestre. Os jogadores vão ter que se contrabalancear. E essa proposta não quer dizer que vai estar pronta antes. Vai estar pronta no jogo.
É feeling. Um jogador tá agindo assim, o outro, caraca, quer saber? Eu vou fazer uma parada aqui que acho que vai ser divertido. Mas não é assim, o clérigo vai ser escroto fanático pra chamar a atenção de uma horda de goblins e todo mundo vai morrer. É entre o bom senso. Não é isso. Que aí acaba a brincadeira pra todo mundo. Não é bem por aí também, exatamente. Tem um bom senso, o cara não é suicida, velho, entendeu? E além de tudo isso, vale lembrar que lá no pequeno guia do mestre, no guia do jogador, e acho que no Old Dragon volume 2, existem regras que são opcionais, mas que às vezes fazem sentido, né, para aquele mundo que você está jogando. Um exemplo disso é em Eldária mesmo, que a gente tem lá, eu esqueci como é que chama a regra que o Beto usa, que é de especialização, né, se eu não me engano. Por exemplo, o meu ferreiro, que é o Carlos lá, o anão, ele no comecinho ele não conseguia fazer quase nada, né, em questão de forja. Aí com tanta tentativa e erro, vai preenchendo lá as letrinhas até ele ir melhorando aos poucos, né? E essas mecânicas, isso tudo escreve a história do personagem. Eu acho que isso é muito bom, muito sensacional. Sim, são as perícias. Acho que é no guia de jogador que tem as perícias. Só que as perícias no Old Dragon 2, diferente dos RPGs modernos, de outros sistemas, não são perícias... como a gente pode determinantes para solucionar um problema. Elas vão ajudar, mas não vão ser tipo, outros sistemas têm lá acrobacia, intimidar, né? Não tem isso. As perícias são muito, por exemplo, o seu caso é ferreiro, mas você não vai fazer a arma, matéria, obra-prima, ultra foque. Não é... Exatamente. Não é isso, entendeu? Você vai reparar uma coisa ali, você vai avaliar, você vai conseguir identificar de repente a cultura daquela arma. Pô, isso aqui é uma arma, é uma espada de orc. Ó, e tá com um chanfro aqui, foi quebrado, provavelmente foi usado em batalha. Ô, me dá esse arco aí, ô fulano, que eu vou arrumar pra você. E talvez não consiga. E aí, sendo o seu anão do jeito que ele vai culpar a origem do arco. Será que já foi mal feito mesmo, essa merda? A madeira aqui daquela floresta, né? E aí daí por diante. E o meu personagem, ele faz contratos. Olha que merda, ele faz contratos. Como é que eu uso isso, velho? Ele escreve, ele faz contratos. Ele é um contador medieval. Eu tensionei isso na hora de tentar aprender uma magia. Falei, Beto, como eu tô um personagem que ele é muito letrado, ele se debruça muito, ele conhece 4 ou 5 línguas, não lembro agora, e ele tá acostumado em rabiscar, em escrever, desenhar, registrar. Eu entender essa magia, não seria um teste fácil? Porra, gostei disso aí, cara. Eu usei a perícia pra tensionar, eu não usei a perícia para a perícia, eu usei a perícia pra fazer outra parada. Só que eu falhei. É o que eu ia falar, como tem ali os niveizinhos pra você conseguir utilizar isso melhor, né? Provavelmente no começo ali é muita tentativa e erro mesmo, não vale quase nada, né? Muito, não vale quase nada. Pra uma campanha longa... Aí sim, é cumulativo, né? Exatamente. Cumulativo, o cara chega no nível 10, a perícia tá ótima. Isso foi desenhado de propósito, pro cara não chegar no nível 3 e já ser o expert daquela perícia. Exatamente. Isso pode até acontecer. Tendo sorte ali, pode até acontecer. Mas a ideia é que isso seja gradativo. Cara, e se você entende essas coisas, então, de como ter a humildade de ceder o protagonismo, de intervir na história, de não ser, né, o advogado constante, não ser aquele anti-herói, o cara que, nossa, o cara quer fazer tudo sozinho, não gosta de ninguém gosta dele. Não, velho. Você tem que compor. Eu brinco que é o tempo todo, se a gente vê os Vingadores, né, do universo Marvel, o universo cinematográfico da Marvel, os Vingadores 1, 2 e 3. É isso. O primeiro, o Thor sai na porrada com o Hulk, velho. Porque eles não estão se dando bem. Eles não se entenderam ainda. O Capitão América e o Homem de Ferro ficam enchendo o saco um do outro, que os dois são líderes, né? Então os dois têm essa pegada de liderança. No final, no segundo filme, tu já vê, tipo, o Capitão América jogando o escudo, o Thor bate no escudo, o escudo sai pegando o raio e bate de todo mundo. Tu já vê a sinergia da parada. É o crescimento, né? É aqui, ó, a mesma coisa que dá pra gente fazer na mesa, né? É bem por aí. Independente de regra, tu já vê a sinergia, entendeu? Tipo, pô, eu sei que aquele ali é um mago, ele vai fazer aquilo, normalmente o Vi ele se comporta assim com um zumbi. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou na frente pra ele não ser alvo, aí tu começa a criar sinergia entre os jogadores, e todo mundo brilha. É isso que é bacana, cara. É isso mesmo. Mas aí, ô Vini, depois que a gente falou de tudo isso, eu te pergunto, quando o jogador cumpriu o papel dele, quando o cara fala assim, não, essa eu fui jogador mesmo. Cara, eu acho que quando ele consegue, na minha opinião, não é uma regra fixa, mas normalmente é quando ele consegue pegar o Messi no contrapé, no bom sentido. Quando ele consegue encontrar uma solução que o Messi não espera
e que se não salva o grupo, ajuda pra caramba. Dá aquela sustentada na parada. Então, por exemplo, resgatando os episódios atrás do clérigo, a gente deu o exemplo do clérigo usando o santuário, não nele mesmo, usando numa cabana. Supostamente, podemos aqui extrapolar essa narrativa de que os jogadores estavam lá interrogando o velhinho, e o neto estava junto, que o velhinho é um sábio, sei lá, tem algum passado lá, resolveu se isolar, talvez tenha alguns pecados na mente ali, pesando, então ele resolveu se isolar. E aí começa um interrogatório, uma conversa até harmoniosa, o velhinho começa a ajudar o grupo, então surge inimigos em volta, os goblins, orcs, que seja. Um clérigo, jogador clérigo, que faz a proposta inusitada de fazer o santuário na cabana, e aí entra o bom senso, entra a negociação, entra o mestre entendendo que é uma oportunidade do clérigo brilhar pra caralho, tipo que a gente deu o exemplo, né? Clérigo, beleza, você vai fazer, a magia não permite, você faz, só que em contrapartida você não vai lutar, você vai ficar fazendo tipo uma concentração, você tá fora de combate, beleza? Faz sentido? Ah, faz. Então beleza, enquanto isso o guerreiro começa a coordenar, pede pro ladrão subir na árvore pra ficar tirando lá de cima, pede pro mago já ficar escondido, preparar umas magias caso o bicho pegue, e o guerreiro se coloca na frente, até intimidando no início ali os goblins hesitarem e tal, mas assim, nesse caso o clérigo, porra, ele surpreendeu, velho. Ele surpreendeu, ele já foi, entendeu? Ele foi o suporte não pros jogadores, ele foi o suporte pro PDM. Por quê? Porque ele quer contar uma história, de repente pode acontecer de um personagem jogador morrer, tipo o guerreiro, que tá ali, sem o suporte do clérigo. Você chegou exatamente no ponto que eu ia falar agora. Vamos supor que tudo isso daí aconteceu, foi realmente bacana, né? O clérigo começou ali a fazer aquela situação ali onde ele tem que manter aquele feitiço, né? Então ele tá ali, não vamos falar em transe, mas ele tá ali com a mão meio que tentando fazer aquele escudo em volta da cabana, mas mesmo assim, cara, um dos hobgoblins que estavam ali acaba passando por isso, cara, e acaba perfurando o peito do mago com uma espada, né, cara, e foi fatal, foi dano crítico e aquele mago acaba caindo morto. E aí, cara, como é que a gente lidar com essa situação? A gente tem que entender o tipo de jogo que a gente tá jogando. O Old Dragon, como a gente falou no começo, não é um jogo de heróis. É um RPG, claro, interpretação de papel, protagonismo, tudo aquilo. Mas ele não é um jogo de heróis. É um jogo que você começa e você tem que se fazer herói. E esse processo, ele é árduo. Esse processo, com certeza, vai ter quedas, vai ter perdas no meio do caminho, né? Eu tô narrando a campanha Marco de Prata, que foi parecido. O Tartok, que é o personagem que você criou, tá no Covil? Na lore que a gente fez lá em Valanze, ele é tipo o guardião do forte, ele fica no subsolo do forte, das terras marginais. Os jogadores teve um quebra-cabeça pra despertá-lo. Ele despertou, ele foi falar com a única personagem feminina, que é a personagem do Felipe, que é a Sheva, que é uma orc. Ele só se direcionou a uma personagem feminina. Tem todo a trama tem toda uma parada de feminismo, né, de poder, da feminilidade, de sociedades matriarcais. Beleza, ele começou a dialogar ali e tal, tentando entender por que ele foi despertado, só que ele tinha um gatilho, ele ataca Drow, ele quer matar Drow, e surgiu um jogador com Drow, sem saber de nada desse gatilho, ninguém sabia, o Tartok apareceu ali naquele momento, e foi uma porradaria, os jogadores se desesperaram, não agiram com estratégia, um bateu, o outro correu, o outro tentou amarrar o Tartok, não deu certo, cada um foi para um lado, se atrapalharam, e aí dois personagens jogadores tombaram. E eu priorizo a honestidade do jogo. Se foi feita uma sessão 0 e foi explicado que o sistema ele tem a sua mortalidade, que não acho alta, se os jogadores forem cautelosos, a mortalidade não é alta, ou não tão alta, mas existe. Eu propus isso pra eles, falei, a cura não vai ser banalizada, eles não têm poção de cura, até agora, eles não tinham clérigo no grupo, então aliás, nessa luta eles tinham o personagem do Douglas, eles tinham um clérigo, o acadêmico, que tinha magia de cura, mas ele morreu, o acadêmico tomou 2 golpes e caiu. E aí depois o personagem do Igor, que é o Wesley Sniper, um elfo aventureiro, também tomou 2 golpes e caiu. E aí a galera fugiu. É uma merda. Gera uma sensação de pesar, de velório mesmo. O jogador sente, cara, essa frustração. E eu ouso dizer que ele tem que sentir. O grupo tem que sentir. Porque é uma perda de um personagem importante. Ora, se o jogador é protagonista,
A queda de um personagem do jogador, ele tem que ter peso. Mas não só um peso de clima, dos caras ficarem tristes, um peso na narrativa. De algum modo, aquilo tem que impulsionar a narrativa, criar toda uma estrutura de vingança ou de rivalidade dentro da trama que motive o grupo a continuar olhando pra frente. Porque é um risco que eles estão correndo. E se não houver esse risco, não há um elemento jogo. Porque se o elemento jogo não tem fracasso, não tem chance de fracasso, fica algo banal. Na minha opinião, vira só. Eu sou um cara que eu defino muito parte narrativa, de interpretação, colaborativa, eu defino demais. Mas eu também entendo que tem um elemento jogo, cara. E quando esse elemento jogo entra em cena, eu até mesmo, Vinícius, não jogo fechado. Raramente jogo fechado. Se joga é muito raro, muito raro. Eu jogo exposto pra galera ver, pra ver que eu não tô tendenciando nada. Caiu, foi acerto crítico, foi erro crítico, foi. Bateu, morreu. E muitas vezes, quando um jogador também, Caio, eu vou te ensinar outro lado. Quando o jogador ele desenha bem o objetivo do seu personagem, pode acontecer do personagem sair da narrativa por livre e espontânea vontade do jogador. Ele não precisa morrer pra sair da trama. O que não quer dizer que o jogador vai sair da trama. Tem um exemplo disso, eu não sei se você ouviu o podcast do Jovem Nerd, acho que foi no caso, né? Onde tinha um paladino no grupo, né? E esse jogador quis levar realmente o voto do paladino a sério, né? Então aconteceu do ladrão do grupo acabar executando uma coisa que eram contra os votos do paladino, e o cara realmente já queria dar uma afastada ali. O que ele fez? Ó, se vocês vão continuar com essa patifaria, meu paladino vai fazer um negócio e vai se afastar de vocês até vocês se afastarem desse ladrão. E simplesmente abandona o grupo, né? É um exemplo. Pode acontecer. Abandona o grupo. Exatamente. O seu arco se né? enterra. Às vezes, por exemplo, o personagem ele quer muito uma vingança, por qualquer motivo que seja. Ah, mataram meus pais, o clichê, né? Eu sou órfão, mataram minha aldeia, papapá. Ele consegue a vingança. De repente, o jogador não conseguiu criar mais nenhum outro novo objetivo pra ele. Pode ser que ele tenha conseguido ao longo das sessões, ele se apaixona por uma personagem ou por um personagem, então aí ele começa a ter outros objetivos além da vingança. Mas se ele não conseguiu construir mais nada, a vingança é tudo que importa, ao conseguir se vingar, cara, ele vai encontrar paz ou ele vai viver com aquela dor eternamente. Ele vai ver que não adiantou de nada e ele vai ficar recluso. Acabou. O arco dele acabou. Ele não tem mais o que propor de história pro grupo. Ele não é útil mais, narrativamente. E o próprio jogador pode fazer isso. Ou eu sou um guerreiro, nesse exemplo que você deu, que a gente estava dando do clérigo fazendo um santuário na cabana. O clérigo já brilhou ali. E se o guerreiro se sacrificasse em prol do grupo? De repente o jogador entende que chegou no ponto que o guerreiro vai ficar. Não, mas você pode fugir, você pode fazer aqui. Não, eu vou ficar. Eu grito pros meus colegas, tirem o velho, a criança e o clérigo, eu vou segurar. Ele vai tombar. Fechamos um arco de personagem, entendeu? E aí o jogador, de repente, aquele jogador que controlou o guerreiro vai controlar, de repente, a criança. Se tiver um salto temporal, a criança vira adolescente, que controla, né, um adolescente que, em memória ao guerreiro, vai virar um guerreiro também. Ele pode puxar outros personagens, até porque o próprio sistema pede isso, que tem um sistema legado no livro 2. Então, quando o próprio jogador entende sobre a história que está sendo contada e consegue entender que a queda de um personagem é só a queda de um personagem, é uma ficção, vai emocionar, vai frustrar, porque é o elemento jogo. Mas, mano, faz outro, velho. Você faz uma ficha em 5 minutos, rapidamente você insere aquele personagem, você já tá sabendo como os outros jogadores conversam e jogam, você vai conseguir acrescentar novos elementos, um novo olhar e tá tudo bem, velho. Segue o jogo, né? O Old Dragon Online dá ali uma facilidade muito grande pra gente poder tá criando um novo personagem, né? Inclusive nas mesas de Ark eu não tenho a menor dó, né? Que se precisa morrer, vai morrer de sede, porque não tomou a aguinha no cantil. Se tomou e passou mal, provavelmente vai morrer também por beber água ruim. E não tem, né? É assim que funciona. É que, lógico, lá o mundo é um pouquinho mais agressivo, né? Vamos dizer assim. Né? Então, mas é a proposta daquele mundo e que casa completamente com o Old Dragon. É uma delícia jogar Ark, né? Com o Old Dragon. Sim, e eu digo mais, Ark, ele é Ark e Senhores da Guerra. Mas Senhores da Guerra ele é muito focado realmente em combate, apesar que o combate não é banalizado lá. Mas Ark, ele é uma escola pro mestre aprender a usar soluções para além do combate.
combate. Exatamente. Puta que pariu, aquilo ali. A gente fala de aparado guerreiro, a gente fala que o mago só tem uma magia pra. E aí no combate ele fica inútil, depois solta uma magia. E blá blá blá. Mas mano, se você entende que você tá nos Ermos, num lugar isolado, à mercê de lobo, urso, dragão, orc, tempestade, enchente de rio, avalanche. Tudo, né? Tudo pode acontecer. Se você não tiver uma corda, uma ração, uma coberta e um cantil, tu já tá 80% pedindo pra morrer já. Na cova. A chance de voltar já tá bem baixa, né? Entendeu? Então, assim, isso é do jogador. Às vezes o mestre explica, faz a sessão 0, fala, ó, o sistema é assim, a gente vai seguir assim. Vocês topam? Topamos. E os jogadores não conseguem entender. Ah, eu peguei um machado, eu peguei uma lança, eu peguei um arco, eu peguei um escudo, eu peguei uma cota de malha, eu peguei também uma armadura de couro, não sei nem pra quê. E eu peguei 80 flechas. Beleza, e você tem ração? Não. Precisa? Você tem uma roupa de exploração? Você tem onde dormir? Ah, mas precisa? Bom, eu posso tensionar, você pode ficar doente, você pode acordar de mau jeito, você pode não dormir bem. Esse é um jogo que também, de novo, eu falando disso, que é uma das coisas que eu gosto. É o randômico que diz, né? Então o cara pode dar sorte, né? O dia que ele saiu ali, nada acontece. Assim como no dia que ele saiu, pode ter tempestade de areia, pode ter ataque de monstro durante a noite. A noite simplesmente pode ser tão fria que se ele não tiver um farrapo para se cobrir, ele morre congelado. Então, os dados, eles dão um mundo inimaginável, né? Que o cara jamais esperaria que pudesse acontecer. E isso, cara, eu vou chegar a uma conclusão que é muito bacana. Que isso é uma aula também pro jogador. Os dados são cruéis num sistema de RPG que tenta simular, ou pelo menos resgatar, certas emoções e certas experiências old school. Os dados são cruéis. Um jogador que quer transcender, que quer fazer o seu personagem se tornar herói naquela trama, ele não depende dos dados, ele não pode depender, ele tem que depender o menos possível dos dados. E como ele faz isso? Apresentando soluções criativas pro mestre, sem beirar o ridículo, entendeu? Mas é exatamente isso, cara. É que você não chegou a jogar na mesa de Ark comigo, mas o Beto, de novo falando da solução do Beto, né? Cara, o cara morreu ali, os monstros vão devorar ele, né? O cara caiu, os monstros vão devorar. O que vocês vão fazer? Todo mundo, eu vou atacar. Chegou na vez do Beto, mestre, eu posso jogar o cara nas costas e correr? Pode, Beto, só que você vai ter metade da sua movimentação, porque, né, você tá carregando um cara no meio do combate. Não, beleza, e ele ficou correndo lá enquanto os outros desciam um pau no bicho, né? Então, é isso. Olha só a solução que ele conseguiu arrumar, né? Provavelmente todos morreriam ali, mas por conta do monstro perseguir esse sangue fresco jorrando, o Beto corria em círculo ali, né, meio que desviando, enquanto o pessoal batia no monstro ali, né? Cara, foi sensacional, foi uma solução que eu não esperava e repito, né, aprendi com essa jogada. E tu deu protagonismo, você podia falar, não, tipo, você se sentiu frustrado, né, fazendo um paralelo com o episódio anterior, puta, se eu deixar ele vai ganhar o desafio e aí eu vou ficar na bosta. Não é isso, velho, o seu objetivo é propor o desafio, eles vão resolver, e é assim que funciona. Deixa eles resolver. Não se trata disso, né? As aventuras que eu imagino pra Ark, na verdade, elas acabam sendo cruéis por conta dos dados, né? Porque geralmente eu nem ponho nenhum encontro fixo, ou eu ponho o boss lá, né? Quando eles estão próximos de alcançar o objetivo lá, um guardião, ou alguma coisa do tipo. Agora, o que vai acontecer no caminho, não cabe a mim. Cabe aos dados, né? Então, eles estão passando por tal lugar, tempestade de areia, aí você rola lá e ainda rolou um encontro com o escorpião negro. Cara, eles deram azar, provavelmente 1 ou 2 vão morrer. Só que aí também já não é culpa minha. E se eles me derem uma solução onde eles consigam se livrar do escorpião e se proteger da tempestade, tá ótimo, adorei. O meu objetivo é eles chegarem no ponto final. Se vão morrer lá, se vão morrer no caminho,
Não cabe a mim, né? Cabe ao jogo decidir isso. É o elemento jogo. E esse elemento tem que estar presente. O risco de perder um personagem do jogador, ele tem que ser um risco honesto. O que não dá é você... por exemplo, nesse caso, a Ark é muito daquelas aventuras de bate e volta, então você tem muita aleatoriedade, mas mesmo assim você consegue muitas vezes conduzir a narrativa para que a galera perceba o perigo iminente. Às vezes dá, às vezes não dá. Às vezes é uma emboscada, tomou porrada na emboscada, é isso aí. Emboscada tem que pegar de surpresa. Mas às vezes é possível. Dependendo do que os jogadores estão narrando, eu estou indo na frente, eu sou um personagem que tem uma observação melhor e tem um alcance de visão, papapá. É um batedor. Ele vai perceber que tem ali um movimento na areia, que provavelmente alguma coisa acontecendo, já vai alertar, a galera começa a ficar mais cautelosa. Quando esses escorpiões gigantes surgirem, eles vão estar mais ou menos preparados, porque foi antecipado o perigo. Pode ser que não sejam surpreendidos, né? Ou seja, é possível antecipar o perigo. Mas o risco de uma perda de um personagem, ele tem que ser honesto. E os jogadores têm que entender isso. E isso faz parte do clímax. Isso faz parte do elemento jogo. E tá tudo bem, você cria um outro personagem. É uma baita de uma oportunidade, muitas vezes, eu falo isso direto, de um jogador escolher pegar um personagem do narrador. Tá ligado? Tipo, aquele cara lá da taverna que apareceu, eu quero jogar com ele. Você tem uma ficha no mestre dele? Não. Então posso fazer? Posso. Então, beleza, o que você tem dele aí? O que você criou dele? Ele é só deu o nome que ele trabalha na estalagem. Então, manda pra mim que eu vou fazer aqui. Que eu vi que os jogadores gostaram desse personagem atendendo a gente na estalagem, foi divertido pra caramba. Inclusive, acho que até que ele vai ser um bardo. O Igor, que perdeu o personagem que foi o elfo aventureiro no Marco de Prata, ele fez um bruxo élfico. E a missão do Wesley Snipes, ele foi preso no background dele, ele foi preso por vampiros, conseguiu fugir, então ele meio que queria matar vampiro. Wesley Snipes. Uma vingança. Wesley Snipes. É Blade. Ele fez assim, paralelo com Blade. E eu fiz um pós-crédito, um conto só pra brincar, de que tem um vampiro, de fato. E chegou um ponto da trama que os jogadores sabem que tem um vampiro no Forte das Terras Marginais, que era pra fazer o arco do Wesley Snipes. O Wesley Snipes morreu. O vampiro tá lá. Faz parte da lore agora. E o novo personagem do Igor está negociando e talvez vai fazer uma aliança com o vampiro, porque é um outro personagem, com outro olhar, com outros objetivos. E isso muda radicalmente o direcionamento da parada. E é uma baita de uma oportunidade, velho. Então, assim, eu acho muito foda. Quando ele tava pra morrer, falei, Beto, se morrer, morreu. Eu vou pegar a filha mais velha dele, que tem acho que 15 anos, e vou fazer uma personagem. Eu já tava pronto pra isso. Zumbi morrer, morreu. Aí eu pego a filha mais velha, que é laço sanguíneo, pra ir falar sobre tentar achar o pai, porque os irmãos estão meio, né, sei lá, um irmão adoeceu. Eu ia fazer um pretexto bobo e aí ela ia entender que o pai morreu, ia se envolver numa trama maior do que ela, e ela ia ser testada pra ver se ela ia ser heroína ou não. Isso é Old Dragon. Eles não sabem se eles vão ser heróis. Eles são testados. E eles vão cair, eventualmente. Outros não. Eles vão tentar, né? Eles vão tentar. Alguns vão cair, vão ficar pelo caminho. E isso enriquece a história. Então, jogadores, é isso, cara. Acho que a gente não pode se prender muito. É uma grande brincadeira de faz de conta, de ficção. E é coletivo. Então, tá tudo bem perder personagem. Ah, mas o personagem é muito fraco. Cara, o personagem do Igor que caiu, ele tinha um atributo muito alto. Mas muito alto. Ele era bizarro. Ele tinha, acho que 17 em destreza. Um elfo aventureiro com 3 de acerto e que dava 5 de dano. 5 ou 6 de dano com arco. Não, 5 ou 6 de dano, ele dava 3 de dano, né? Que é um da raça e mais 2 da classe. E com 3 de acerto. E ele tinha 15 de constituição. Então ele tinha 7 de vida. Mais vida do que o ladrão, cara. E ele caiu. Que a ficha não basta para resolver os conflitos. É isso que eu acho bonito demais de Old Dragon. Você não precisa de uma lista interminável de talentos. Você precisa de um propósito. Qual é o propósito daquele personagem e qual é o modus operandi dele. Isso independe de ficha, pessoal. E quando vocês entendem isso, vocês dão tanta cor a esse personagem que ele roda automaticamente sem ficha. O mestre entende a leitura desse personagem também e a coisa fica ali linda. E quando o personagem cai, se ele vier a cair, é um baita momento de virada, de plot twist e de profundidade. É um convite para a união de jogadores, inclusive, tá? Os jogadores sentem. Eles ficam até traumatizados. Num próximo combate, eles vão começar a tomar mais cuidado para que ninguém caia. É assim que funciona, velho. É assim que funciona.
mano. Exatamente. E eu volto a falar de novo. Por que o personagem não pode ter teste de moral? Pode sim, cara. Pode sim. Esse seria o JPS, né? É porque, na verdade, pra medo, é o JPS, é porque, na verdade, você tira a agência do jogador. Mas, na minha opinião, se o cara simplesmente fugir, é obrigado a fugir. O jogador. Não, você não precisa usar o atributo, o atributo, né? Você não precisa usar exatamente a ação fugir. Mas o cara ali, isso aí a gente vê muito em filme, né? O cara tá ali com aquele capacete apertado, né? Vamos por aí, aquele capacete romano. E ele começa a perder o ar e por conta disso ele acaba perdendo um turno ali que ele não consegue, né? Respirar, ele não consegue se mover, ele se sente reprimido, né? Então não a ponto de fugir, mas pelo menos a ponto dele sentir aquele pavor, né, daquilo ter realmente o JPS seria a melhor saída, né, do cara não estar são o bastante para conseguir realizar qualquer tipo de ação, né. Então, mas pode ter, eu acho que é totalmente livre. Regras da casa estão aí pra isso e acho que é até possível, depende de uma situação. Cara, são nível 2, surge um dragão, cara, e aí? Às vezes não precisa nem tensionar. Muitas vezes o próprio jogador já vai falar o que o meu personagem já começou a hiperventilar, começa a suar frio, tá quase desmaiando, ele tá fora de ação. Eu tava narrando Criatura das Trevas e um dos jogadores fez isso. Quando foi a ação dele, ele falou, não vou fazer nada, eu tô em transe, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, meu personagem não tá conseguindo absorver essa informação, ele tá vendo tudo isso acontecendo na frente dele, ele começa a duvidar das capacidades dele e ele acha que ele não vai sair dessa prisão. Ele tava numa prisão dimensional, uma aventura de magos, de Criatura das Trevas, então era mó psicodélico o bagulho. Então ele começa a ficar em pane, ele fica em transe. Os outros jogadores tiveram que interpretar, acordar, tipo, o próprio jogador tensionou. Então quando o jogador tem a sensibilidade de fazer isso, puta que pariu, velho. Aí vai do mestre também ter a sensibilidade de falar, beleza, você morreu. Não vai fazer isso, pô. Ele tá compondo a cena, mó da hora, né, velho? Então vai ficar parado? Então morreu. É por isso que eu deixo o resultado pro dado, entendeu? É o dado que resolve. Sim. Não quero ter a culpa. Sim. É porque você fica justo, né? Você fica neutro na parada, entendeu? Exatamente. Mas eu acho muito bacana, e é nessas coisas que você vai criando elementos pra narrativa. Porque numa dessas você cria a oportunidade do personagem do narrador também reagir ao jogador. E aí você convida o mestre a jogar, né? Como a gente falou no episódio anterior, quando o mestre ele é pego desprevenido, quando ele tem essas abordagens mais ricas dos jogadores, ele é convidado a jogar, porque tá acontecendo coisas que vão além do que ele tinha planejado, preparado. E pra mim isso é muito fantástico, porque assim como o jogador também não sabe o que vai acontecer e depende da aleatoriedade, quando o mestre também é pego no contrapé, ele também depende da aleatoriedade. Exatamente. Nas profundezas de uma masmorra sombria, enfrentam perigos que desafiam a razão. Mortos-vivos se erguem uma noite fria, mas com coragem e fé seguem sua missão, pois a fama e a glória são sua inspiração. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que é mais ou menos os conceitos iniciais de jogador. Eu acho que a gente apresentou mais ou menos o que um jogador ou jogadora pode fazer pra enriquecer uma trama. Temos um episódio, Caio? Temos o episódio, é isso aí. Maravilha, então vamos ficar por aqui, vamos encerrar, lembrando que esse foi o primeiro episódio sobre jogadores, haverão mais, a gente vai falar de construção de personagem, de arco narrativo, vamos fazer umas citações aí de o herói de mil faces, alguns arquétipos, mais pegando essa parte narrativa. Então essa foi o primeiro episódio sobre jogadores e a segunda parte da série Mestres e Jogadores. Então a gente ainda vai falar sobre muita coisa, tanto de mecânica do Dragon 2, para exemplificar, quanto mestragens, jogadas, improvisos e tudo mais. Então muita calma, deixem comentários também, eu faço esse convite porque são temas amplos, são múltiplos olhares, a gente não consegue encerrar o assunto, nem é o nosso papel. Então, se vocês puderem, deixem aí seus comentários e é nóis. Mais alguma consideração, Caio? Cara, eu acho que é isso aí, né? O Lara já falou tudo que tinha que ser falado, não acabou aqui, ainda tem mais coisa.
a gente volta a tensionar isso. A gente quer que a comunidade participe, a gente está sempre que pode acompanhando lá, né? Essas últimas 2 semanas aí tem sido horríveis para mim, na verdade, desde que eu saí de férias do ano passado. Mudança de serviço, um monte de coisa, então tem sido difícil, o pessoal tem sido muito paciente comigo. Então a gente vai voltar a tentar padronizar os horários aí, voltar com as aplicações do Covil. Então, se a comunidade ajudar, melhor ainda. E vamos que vamos. E é isso, pessoal. Fiquem bem, bons jogos, boas rolagens de dados, boa sorte nas suas histórias. Não morram, personagens jogadores. Sejam resilientes, sejam criativos, sejam sagazes. E a gente fica por aqui, é nóis. Falou, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. É assim mesmo!